Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs, tanto aqui no Santuário da Igreja Batista da Liberdade, na manhã deste dia do Senhor, quanto vocês que estão participando totalmente deste culto através do YouTube. Nós estamos congregados pelo Espírito Santo, reunidos pelo Consolador, para um momento de adoração ao nosso Senhor. E nesse sentido, todos vocês são muito bem-vindos. E nosso tema para os dois cultos de hoje, para este domingo, é exatamente a palavra santidade, que é o propósito para o qual Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Então, cada um de nós está sendo chamado diante do Senhor para uma vida de santidade. E neste culto nós temos a oportunidade de iniciá-lo com a ordenança do batismo bíblico, em que nós estamos obedecendo àquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Então, com grande alegria, nós vamos receber agora os nossos batizandos, que serão imersos nas águas batismais pelo pastor César Fontoura. Deus nos abençoe, Deus seja glorificado. É com muita alegria que nós nos reunimos hoje, e a Bíblia nos diz, lá no Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em unidade. E no final desse texto, ele também nos diz que no meio dessa unidade, no meio desse ajuntamento, Deus ordena bênçãos e vida para sempre. Então a gente, além de estarmos aqui hoje para glorificar o nome do Senhor, através das nossas vidas, a gente tem a imensa alegria de receber 4 novos membros na Líber através de batismo. E não há felicidade maior, alegria maior para a igreja poder cumprir esse mandamento, essa ordenança de Jesus, descrita lá em Mateus 28, versículo 19, que Jesus nos diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que nós iremos fazer agora, porque esses irmãos, eles já receberam a Jesus Cristo na vida deles, e agora eles querem confessar isso publicamente. Eu quero chamar então o primeiro, a gente vai batizar uma dupla aqui logo de início. É o batismo em família. A mãe, Júlis, e a filha, Maria Eduarda, podem vir. Eu gostaria de saber se nós temos familiares da Júlis, da Maria Eduarda. Os irmãos podem ficar em pé, por favor, para que a igreja possa conhecê-los também. Podem ficar em pé também para esse momento tão maravilhoso. Os irmãos que têm acompanhado a Júlis, a Maria Eduarda também, por favor, fiquem em pé. Começando pela mãe, Júlis. Júlis, diante de Deus, você já o confessou como seu Senhor e Salvador. Mas agora aqui, como confissão pública de fé, você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Eduarda, assim como a mamãe, você também crê de todo o seu coração que Jesus é seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
família maravilhosa. Quem eu chamo primeiro? Pode ser o Luca? Vem, Luca. Pequeno Luca, batizando aqui com 10 anos, filho do Liber Júnior. Luca, meu querido, aos 10 anos de idade, você pode dizer aqui publicamente, aliás, né, a família, os amigos, familiares, conhecidos, podem ficar em pé, lá no fundo, olha a família lá dando tchau. Família dando tchau. Luca, aos 10 anos, mediante a igreja e também todo o mundo inteiro que nesse momento assiste a este culto, você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, único e suficiente e Salvador? Sim. Quer falar mais alto, Luca, aqui no microfone? Sim. Isso. Mediante a pública profissão de fé, Luca, sua pública profissão de fé, e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. E agora o irmão Tiago, pode se achegar, irmão Tiago. Nosso vizinho aqui da Japurá, talvez alguns irmãos aqui conheçam o irmão Tiago. O irmão Tiago está aqui hoje nesse batistério para confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu gostaria de saber se algum irmão que conhece, mesmo que de passagem de vista, o irmão Tiago. Olha lá. A família, tem alguém da família? Ali mesmo. E o irmão Tiago disse que tem gente assistindo online também o batismo. Irmão Tiago, neste dia de hoje, o Senhor confessa diante de todos que Jesus Cristo é o seu Senhor, único Senhor e suficiente Salvador? Sim. Irmão Tiago, mediante a sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Nasceu de novo, irmão Tiago. Amém, irmãos. Glória a Deus. Hoje nós cumprimos o chamado, a ordenança do batismo. Mas o versículo não termina aí. Nós precisamos discipular os novos membros da igreja. Então eles já serão encaminhados para um PG. E nós vamos cumprir o restante do versículo, em que Jesus diz para que nós venhamos a ensinar todas as coisas que Ele recomendou a nós. Então nós faremos isso com muita responsabilidade. Eu gostaria de orar nesse momento, porque é uma responsabilidade grande cuidar destes novos irmãos. Vamos juntos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por proporcionar, Deus, essa grande alegria em nossa vida como igreja. Desde o momento que esses irmãos foram recebidos na recepção da igreja, ou que eles foram abordados por uma mensagem evangelística, então vieram e estão aqui hoje neste batistério, Senhor. Passaram pelas classes dos primeiros passos, Senhor. Estamos cumprindo a ordenança do Senhor e nós queremos fazer isso de maneira completa, Senhor. Nós queremos discipulá-los, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Fortalece, Senhor, os nossos PGs, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que eles possam seguir em maturidade cristã, em crescimento, Deus, junto com todo o corpo de Cristo, junto com esta igreja, Deus, em nome de Jesus. E, Senhor, que os frutos não cessem, Pai, que nós continuemos como igreja a dar frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Seja engrandecido, seja exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
santo, santo. E Ele nos diz: santificai-vos. Ele diz: sede santos, porque eu, Senhor, o seu Deus, sou santo. Ele é santo e por isso nós pedimos a Ele: Deus, santifica-nos. Nós somos o povo escolhido do Senhor. No Velho Testamento era Israel, mas depois de Jesus Cristo, todos nós somos o povo escolhido do Senhor. E Ele nos chama, Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então vamos pedir ao Senhor nessa canção: santifica-nos, Senhor. Estás mudando causas, me chamando a retornar. No que vivemos antes, deixamos voltar. Estás limpando o templo, jogando fora o pó, pois somos tua igreja, um
ti precisamos. Outra vez nos prostramos, nos chamas, atendemos, não andando, correndo, mas de ti precisamos. Outra vez nos prostramos, nos chamas, atendemos, não andando, correndo, mas de ti precisamos. Nos chamas, atendemos, não andando, correndo, mas de ti precisamos. Outra vez nos prostramos, nos chamas, atendemos, não andando, correndo, mas de ti precisamos. Outra vez nos prostramos, nos chamas, atendemos, andando, correndo, mas de ti precisamos. Outra vez nos somos teu povo, só tu és Deus. Somos teu reino, santifica-nos, Senhor. Somos teus filhos, chamados por ti, pra tua glória, santifica-nos. Nos chamas, atendemos, não andando, correndo, mas de ti precisamos. Outra vez nos prostramos, nos chamas, atendemos, não andando, correndo, mas de ti precisamos. Outra vez nos prostramos. Amém? Senhor, amém? Amém. O Senhor nos chama, nós estamos aqui, Ele nos chama a santificar-nos, nós estamos aqui pedindo para o Senhor, santifica-nos. E Ele requer de nós obediência a Ele, Ele requer de nós serviço a Ele, temor a Ele. Mas a gente olha para as leis, a gente olha para tudo que a gente faz de errado e fala: Deus, eu não consigo fazer tudo isso. Eu não consigo, eu não sou santo, não sou perfeito. Mas Ele requer de nós temor a Ele. É além da perfeição. É óbvio, a gente não é perfeito, a gente peca. Mas a santidade não é isso, não é ser perfeito, é prosseguir, é para o alvo. Cair, levantar de novo e pedir perdão. Deus, me perdoa. Mas são tantas leis, como que eu vou conseguir seguir tudo? Deus fala: crê, observe ao Senhor, observe a Jesus Cristo e siga Ele, creia nele. Mas são muitas leis. Mas Ele mesmo disse: qual que é a lei que é acima de todas? Amai ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso aí cobre tudo. Nós vamos cantar isso, crer e observar. Tudo quanto o Senhor ordenar, tudo quanto Jesus ordenar, nós devemos seguir, nós devemos cumprir. Mas pensando não em cada lei pequenininha, não. Primeiro, amor ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos cantar isso com isso em mente. Suas leis observar, é trilhar o caminho de
Deus que Ele é santo. Ele era santo no passado, Ele é santo, Ele continuará sendo santo para todo sempre. Amém? Santo, santo, santo para sempre. Os anjos cantam que Ele é santo. A natureza canta que Ele é santo. Nós podemos cantar junto com todos esses seres viventes que Ele é santo. As gerações dos santos se prostram adorando, cantando para sempre ao Senhor. Todos que se foram e os que hão de crer, cantem para sempre ao Senhor. Santo,
Um grande abismo criado por causa do pecado de Mário. Mário está num jogo para chegar a Deus. Só que ele só tem uma vida. E com essa vida, ele precisa chegar a Deus do outro lado. Bem simples, né? Mas tem esse grande abismo separando ele de Deus. Um grande abismo criado por causa do pecado de Mário. Porque Mário pecou, ele está afastado da glória de Deus. E porque Deus é santo, ele não pode tolerar o pecado. E agora, o que Mário deve fazer? Vamos ver. Mário tenta fazer boas decisões. Viver uma vida boa. Não é o suficiente. Mário tenta fazer boas ações. Sendo uma pessoa boa, se voluntariando. Não rolou. Mário tenta ser religioso. Nem chega perto. Desesperado, Mário faz uma tentativa com Jesus. Sem dúvidas, Jesus preenche o abismo e cria um caminho entre Mário e Deus. Até que enfim. Mas por que Jesus? Porque Jesus Cristo é o único caminho para nos conectarmos com Deus. Ele pagou o preço que a gente nunca poderia pagar, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E você? Acredita nisso? Está disposto a reconhecer que pecou contra Deus? Se arrepender e acreditar que só Jesus pode te salvar, que Jesus é Senhor e entregar sua vida para Ele, você pode atravessar, você pode vencer esse jogo impossível, porque Jesus já ganhou esse jogo, para você e por você. E aí eu espero que você, meu irmão, você, minha irmã, esteja aqui neste santuário ou através do YouTube nesta hora, tenha respondido a pergunta que foi colocada no fim deste vídeo tão extraordinário e que de maneira assim, muito criativa nos colocou diante da realidade de hoje. Se eu lhe perguntasse, e estou perguntando, qual é a palavra-chave dos nossos cultos deste domingo? O que é que você diria? Pode dizer. Como? O que mais? Numa única palavra, os dois cultos. Jesus, mas vamos mais. Jesus está em todas estas palavras e em todos esses raciocínios. Mas uma palavra só, que já foi repetida aqui várias vezes e de várias maneiras. Amor, o que mais? Quer mais? Começa com S. Pronto, santidade. É isso aí, santidade. Essa é a palavra que está dominando o nosso coração, a nossa mente. E vocês já observaram que desde o momento em que o culto começou, exatamente às 10h45, nós estamos pensando nesta palavra, santidade. É a palavra que nós vimos agora há poucos segundos no vídeo, mostrando como entre nós e Deus sempre houve uma separação do ponto de vista espiritual e da nossa natureza humana. E nós, durante toda a nossa vida, estamos sempre separados de Deus, a não ser que alguém venha e se coloque bem no meio. Quem é este alguém? Jesus, exatamente. De um lado nós temos o pecado, do outro lado nós temos Deus. E nós estamos tentando chegar a Deus, mas não há como fazê-lo. Até porque a própria palavra do Senhor nos diz em Romanos 3:23, que todos nós pecamos. E estamos o quê? Separados, destituídos da glória de Deus. Então estamos totalmente longe de Deus. Independentemente da nossa idade, da nossa condição social, intelectual, econômico, financeira, todos nós estamos separados de Deus por causa do pecado.
Mas em Jesus Cristo nós encontramos aquela ponte. Então a cruz faz este papel de ponte entre Deus e nós, e quando nós caminhamos por Jesus, nós chegamos até Deus. O apóstolo Paulo mesmo em Romanos, só que no capítulo 6, vai dizer que nós estamos realmente separados de Deus, como fala no versículo 3, no capítulo 3. Mas diz também que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o presente gratuito de Deus é o quê? Exatamente, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, uma segunda pergunta. A primeira foi, qual a palavra-chave dos dois cultos? A segunda pergunta é esta: quantos aqui, é o seu caso, é o meu caso, quantos têm a certeza de que já cruzaram pela cruz e estão do lado de Deus? Levantem as suas mãos. Quem no coração tem essa certeza mesmo? Onde quer que você esteja pelo YouTube, também levante a sua mão aí mesmo. Isso quer dizer que nós que estávamos deste lado, separados de Deus, agora estamos deste lado, ao lado de Deus, porque entre nós e Deus, Jesus Cristo se colocou, a cruz do Calvário está aqui. E conforme já cantamos hoje pela manhã, a cruz, a ressurreição, tudo isso faz parte da minha história e da sua história. De tal maneira que você e eu podemos também dizer, antes de Cristo e depois de Cristo. A minha vida era assim, antes de Cristo. Hoje a minha vida é assim, depois de Cristo. Quando nós não podemos dizer o que houve entre nós e o Senhor, quando não podemos dizer antes de Cristo a minha vida era assim, agora com Cristo ela é assim, então está faltando apenas uma coisa: confessar Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Assim como vimos logo no início do culto, com a ordenança do batismo bíblico, em que cada um dos batizandos ouviu do pastor César uma pergunta: você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador pessoal? Toda e qualquer resposta não terá sentido, a não ser que seja sim, eu confesso. Um colega meu estava procedendo também ao ato dos batismos da sua igreja, e a uma pessoa ele perguntou: o senhor confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador pessoal? E a resposta foi: eu tenho uma grande apreciação por ele. Ora, você não pode dizer isso, eu tenho uma grande apreciação por Jesus, porque a pergunta não foi se você aprecia Jesus, a pergunta foi se você confessa Jesus. E confessar Jesus é dizer aquilo que a Bíblia diz sobre Jesus. Isto é, eu confesso que o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador pessoal. Você já passou deste lado para este lado. Mas há uma coisa a mais. É que uma vez você estando ao lado de Deus, por meio da cruz, você agora está sendo chamado em Jesus, através de Jesus, no poder de Jesus, para viver uma vida que agrada a Deus. É exatamente a santidade. E notem o que nos diz o texto aos Hebreus no capítulo 12, versículos 12, 13 e 14. Carta aos Hebreus no capítulo 12, versículos 12 a 14. Todo o capítulo 12 da carta aos Hebreus é notável, extraordinário. E esses 3 versículos estão dentro do capítulo 12 todo. E eu até recomendo que você leia todo o capítulo 12, depois e vá lendo e vá meditando, porque você vai encontrar esses 3 versículos relacionados com todo o contexto do capítulo 12. Mas os versículos 12, 13 e 14, o autor desta epístola diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E nós então, pelo menos na minha mente, eu penso em alguém que esteja com os seus joelhos vacilantes por várias razões, as suas mãos já sem muita força para segurar alguma coisa, mas o autor está pensando do ângulo espiritual, na nossa jornada diária, na nossa caminhada de fé.
E há momentos em que nós sentimos as nossas mãos enfraquecidas, há momentos que sentimos nossos joelhos vacilantes. Momentos específicos da vida, quando estamos diante de certos desafios enormes, sejam desafios em nível de família, sejam desafios em nível da nossa profissão, sejam desafios em nível da nossa educação, sejam desafios em nível das nossas amizades, mas há momentos na vida, e não apenas um, mas ao longo da vida nós enfrentamos momentos assim, em que as nossas mãos, elas estão de fato muito enfraquecidas, e os nossos joelhos estão realmente vacilantes. Mas o autor diz: façam caminhos retos para os seus pés. De alguma forma encontrem, esforcem-se para encontrar meios de caminhar de maneira reta, ainda que os joelhos vacilantes, ainda que as mãos enfraquecidas, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Observem, esforcem-se para viver em paz com todas as pessoas, o que não deixa de ser um outro grande desafio, viver em paz com todas as pessoas, porque a impressão que muitas vezes nós temos individualmente é de que é difícil viver em paz com algumas pessoas, quanto mais com todas. Mas nós não nos lembramos de que do outro lado alguém pode estar pensando em nós e dizendo a mesma coisa. Como é difícil viver em paz com aquela pessoa. Então é uma mão dupla essa questão de nós vivemos em paz, mas a palavra coloca isso como imperativo: esforcem-se para viver em paz com todas as pessoas e para serem santos. Por quê? Para serem santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém manterá comunhão com o Senhor. Sem santidade a nossa vida espiritual não vai deslanchar. Sem santidade a nossa vida espiritual não vai continuar. Sem santidade a nossa comunhão com o Pai será interrompida. Sem santidade não há como prosseguir na nossa peregrinação de fé. Sem santidade, diz o texto, ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor na sua vida? Santidade é a resposta. Você quer manter comunhão com o Senhor? Santidade é a resposta. Você quer ter as suas orações respondidas segundo a vontade de Deus? E aí nos sujeitamos àquilo que o Senhor quer, mas a santidade deve estar lá, porque sem ela ninguém verá o Senhor. E quantas vezes nós, vou dizer eu, estou querendo ver o Senhor, manter comunhão com o Senhor, mas está faltando mais santidade. Está faltando mais esta condição. E quando pensamos em santidade, devemos fazê-lo com a ideia muito firme de que nós somos separados, somos chamados em Cristo Jesus para a santidade, que é o propósito de Deus para a nossa vida. Em Jesus. Nada pode ser feito sem Jesus. No capítulo 15 do Evangelho de João, o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. E não é que muitas vezes eu me pego, e talvez você também se pegue, tentando fazer a obra de Deus sem Jesus. Ela é feita com qualidade, ela é feita com dedicação, ela é feita com muita garra, com muita vontade, com muita disposição, mas está faltando o principal, que é Jesus. Somente isto, Jesus.
No início do meu ministério pastoral, conversava com uma pessoa e ela disse: pastor, quantas vezes nós dedicamos tanto tempo para a obra do Senhor que não nos sobra tempo para o Senhor da obra. E eu pensei naquele momento, e desde então tenho pensado de vez em quando nessa frase. Quantas vezes a própria ocupação no trabalho do Senhor, quantas vezes o nosso envolvimento na obra do Senhor podem nos tirar o tempo precioso na presença do Senhor e tão somente dEle. Nós podemos atender a milhões de pessoas, ajudar a outro tanto, estar com aqueles que sofrem, que perecem, isto é necessário, mas se não estivermos em Jesus, tudo isto não terá o impacto espiritual que nós esperamos. Sem mim, nada podeis fazer. Quando contava com os meus 18 anos de idade, vinha à Catedral Metodista aqui na Liberdade para ouvir o grande pregador metodista Stanley Jones. Eu já havia lido muito sobre ele àquela altura da minha vida. Na minha adolescência, li muito sobre os grandes homens e mulheres de Deus. Então, quando eu sabia que um deles estaria aqui em São Paulo, eu procurava ouvi-lo. E eu fui ouvi-lo. Fiquei assim maravilhado. Com o sermão, não sei porque eu não lembro nada. Com o texto bíblico que ele leu, também não sei porque eu não me lembro de nada. Então, se o senhor não se lembra de nada, e de fato eu não me lembro, o que é que o impressionou? O que me impressionou foi vê-lo no púlpito, tendo ao lado o seu intérprete, o saudoso colega pastor Ari Veloso. E eu me lembro bem do Dr. Jones, àquela altura, possivelmente, entre os seus 70 e 80 anos de idade, já praticamente aposentado, mas muito firme na obra, tanto é que ainda continuou na sua missão, no seu ministério, creio que por mais 20 anos além daquela data em que esteve em São Paulo. Lembro-me que ele não estava lá na hora que o culto começou, porque o avião dele atrasou, e naquele tempo todo e qualquer avião internacional não vinha diretamente para São Paulo. Nós não tínhamos ainda o aeroporto internacional de Guarulhos, então descia-se no Rio, em geral, pegava-se uma ponte aérea para se descer aqui em Congonhas. E o avião dele atrasou, ele estava vindo diretamente da Índia para São Paulo. E quando pensamos num voo dessa magnitude, nós estamos falando de uma viagem de aproximadamente 50 horas. E ele veio de Congonhas diretamente para a Igreja Metodista da Liberdade. Mas eu me lembro dele. E depois, conversando com o pastor Ari Veloso, eu disse: Ari, você teve a oportunidade de ficar ao lado do Dr. Jones durante tanto tempo, interpretando. O que é que você mais recebeu dele? Que impressão ele lhe causou? E o pastor Ari me disse: olha, o que me impressionou foi a vitalidade dele. A despeito da idade, ele era um homem cheio de vida. E eu até perguntei para ele, disse o Ari: pastor Jones, por que o senhor é tão cheio de vida? Naturalmente, a gente tem que vencer algumas ideias que se tem. Bom, se ele já tem mais de 70 anos, já deve estar meio... Não. Você não precisa ficar assim depois de 70. Você pode ter muito mais do que isso e continuar mandando. Isso não é o problema. É que a gente imagina assim. Então ele perguntou: como é que pode? O senhor com essa idade, mas cheio de vida, falando como o senhor falou, pregando como o senhor pregou. E o pastor John disse o seguinte a ele: olha, o meu segredo, o segredo da minha vitalidade física, espiritual, está exatamente em que eu procuro gastar todos os dias 90 minutos no meu posto de escuta. Eu disse: o que é isso? Ele disse: olha, posto de escuta é aquele período do dia de 1h30 em que eu fico sozinho com a Bíblia para ouvir a voz de Deus.
Este é o meu segredo. Independentemente do fuso horário, eu posso estar cansado, mas eu não abro mão dos meus 90 minutos na presença de Deus todos os dias. Este é o meu segredo. Alguém que estava sendo renovado pelo Espírito Santo o tempo todo, porque ele havia encontrado aquilo sobre o que nós estamos hoje focando os 2 cultos. Ele havia encontrado o caminho da santidade, porque ele entendeu Hebreus 12, 14, sem a santidade ninguém verá a Deus. Eu quero ter o poder de Deus fluindo na minha vida, santidade em mim. Eu quero ver a graça de Deus sendo derramada sobre todos através de mim, santidade para cima de mim. Eu quero ver o poder de Deus manifestando-se através do meu testemunho, santidade em cima de mim. E eu posso colocar as mesmas palavras em relação a você, santidade em cima de você. Santidade em cima dos seus planos, santidade em cima da sua vida, santidade em cima dos seus sonhos. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E a palavra ninguém na Bíblia quer dizer o quê? Ninguém. É ninguém mesmo. Muitas vezes a gente imagina, quem sabe essa palavra no grego quer dizer isso ou aquilo. É a mesma coisa. Ninguém verá a Deus. Exatamente como João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. O que quer dizer nada no grego? É nada mesmo. Não tem jeito. O nosso raciocínio é um raciocínio de algo percentual, não é verdade? Bem, sem Jesus, eu não vou conseguir fazer 10% do que eu faço hoje. Meu irmão, minha irmã, é nada. Sem Jesus, 1% não vou conseguir fazer. Esqueça, é nada mesmo. A santidade é a razão pela qual nós vemos a Deus. Santidade, na realidade, é caminhar com Deus. Então, se você pensa em caminhar com Deus, em andar com Deus, você está pensando numa outra palavra que talvez não lhe tenha ocorrido, mas ocorreu a mim. É a palavra processo. Muitas vezes nós pensamos na santidade como alguma coisa pontual. Hoje eu tive uma experiência tão tremenda que eu agora fiquei santo. Não. Santidade é um processo. É uma caminhada. É por isso que você e eu nos espantamos, pelo menos eu me espanto. Eu falo assim, eu e você, para a gente ficar todos juntos no mesmo raciocínio. Mas vou pensar em mim. Como é que pode que eu tomei essa decisão fantástica, fora do comum, e no dia seguinte eu vou lá para baixo? Faz tudo errado. Porque não existe nada que, sendo pontual, seja o completo. E santidade não é uma experiência pontual. Eu vou sair hoje daqui, hoje à noite, depois do sermão do pastor João Haroldo, em cima de santidade, eu vou sair exalando santidade para todo lado. Pode ser que isso aconteça, mas vai durar algumas horas. Porque santidade é caminhada. Santidade é processo. E se é uma coisa de que nós nem sempre gostamos, é do processo. A gente quer o prato prontinho, arrumadinho, mas o processo de cozinhar aquela comida, a gente não quer. Pois santidade não é algo pontual, que eu tenho hoje e vale para o resto da minha vida, não. É algo progressivo, é uma caminhada com Deus. Caminhada permanente, caminhada constante, em que eu vou assimilando a orientação do nosso Deus. Quando você pensa, por exemplo, no Antigo Testamento, pense nos grandes profetas ou nos juízes, pense nos homens e mulheres que foram poderosamente usados por Deus, você vai vê-los a todos, sem exceção, caminhando com Deus. Enoque, por exemplo, ele foi levado de uma maneira assim miraculosa. E a palavra diz que ele o quê? Andava com Deus. Não diz a Bíblia, ele ficava sentado com Deus. Não, ele andava com Deus.
A santidade é um processo que dura a vida toda, porque nós fomos chamados em Jesus para sermos santos. Eu sei que enfrentamos muitas vezes um problema de estereótipo, até da palavra santos. Nós temos possivelmente aquela imagem de impecabilidade. Nunca mais vou pecar, agora eu sou santo. Isto poderia ser o fato se santidade fosse uma experiência pontual. A partir de agora eu ando em santidade, acabou o pecado para mim. Mas não é assim. Ou de perfeição, nós pensamos no santo como sendo perfeito. Talvez até dentro de uma visão que nos vem, digamos, pela teologia católico-romana. Então temos tantos santos que foram assim designados pela igreja. Ao processo de beatificação, a pessoa é primeiro beata, depois ao processo em que ela se torna, aos olhos da igreja, santo. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos santos porque nós somos chamados e separados em Jesus. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado por Deus, dominado pelo Espírito Santo na pessoa de Jesus. Tanto é que nós podemos ser santos e não necessariamente santinhos. Nós pensamos assim, fulano de tal não é santinho não, hein? Ele pode não ser um santinho, mas ele é um santo em Jesus. Por quê? Porque ele foi chamado, separado, para em Cristo reproduzir o caráter do próprio Senhor Jesus. Santidade, mais uma vez, é um processo permanente, constante, durante o qual nós estamos andando, caminhando com Deus. Então, os cultos de hoje estão pensando exatamente nesse sentido, estão focados nessa realidade. Estamos falando da nossa jornada diária com o Senhor. E nessa jornada, nós somos separados, santos. Em Jesus, não em outra pessoa, mas em Jesus, para a glória do Senhor. Então nós somos chamados, separados, para um propósito. Qual é o propósito? Glorificar a Deus através da nossa vida. Então cada coisa que acontece conosco deve levar as pessoas a glorificarem a Deus. E não a pedirem misericórdia, Senhor. Eu não quero ser como esse irmão ou com aquela irmã. Não, não é isso não. Graças a Deus pela sua vida, meu irmão. Graças a Deus pela sua vida, minha irmã. Porque através da sua vida, Deus está sendo glorificado. Ele disse isto lá em Mateus, no capítulo 5, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte. Por que nós resplandecemos a nossa luz? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Quando alguém vir você, esta pessoa glorificará a Deus. A luz não chama atenção para si mesma. A luz apenas ilumina o ambiente. A glória é totalmente de Deus. Pastor, se é assim é fácil. Mas não é fácil. Porque antes de mais nada, eu e você devemos confrontar o nosso eu, que muitas vezes se coloca entre nós e Deus. Mas quando eu oro a oração do Pai Nosso, e eu digo, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Irmãos e irmãs, esta frase da oração do Pai Nosso é a mais difícil na minha ideia. É quando eu chego e digo, Senhor, que nesta situação, a tua vontade seja feita. Mas não haverá santidade sem que nós coloquemos a nossa vontade debaixo da vontade de Deus. Se há uma caminhada,
todos os dias, nós somos chamados a colocar e subjugar a nossa vontade à vontade de Deus. Não é porque eu gosto dela, é porque a palavra de Deus assim o diz. Senhor, a minha vontade aparentemente não está coincidindo com a tua, mas ainda assim, seja feita a tua vontade. Como Jesus bem espelhou no jardim do Getsêmani. Pai, se for possível, pega este cálice aqui e manda para longe. Mas seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Senhor, nós sabemos que a santidade é fundamental, indispensável para quem quer te ver. Porque a palavra diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Nem a pessoa mais consagrada que eu possa conhecer, ela não te verá sem santidade. Agora imagina eu, Senhor. Eu preciso dessa santidade como caminhar diário, lado a lado contigo, enfrentando contigo os desafios da minha vida e submetendo a ti a minha vontade. Mas é o único caminho que eu tenho para te ver, para ser usado por ti e para te glorificar. Senhor, eu preciso de entender isto, que santidade não é uma experiência pontual, datada às tantas horas da quinta-feira, dia tal, do mês tal, do ano tal. Não, ela é uma caminhada diária, permanente. Até o momento em que eu vou contemplar-te face a face. É uma caminhada, é uma jornada, com altos e baixos, mas como tu estás ao meu lado, nos baixos tu vais me levantar, para eu prosseguir. Se eu tropeçar, tu vais me levantar, para eu prosseguir. Se eu duvidar, tu vais me encher de fé, para eu prosseguir. Se eu fraquejar, tu vais me dar forças para eu prosseguir. Ó Deus, enche-nos da tua santidade e ajuda-nos a compreender isto. É um caminho, é uma caminhada, lado a lado contigo, porque para isto tu nos chamaste e nos separaste em Cristo Jesus. Continua a falar-nos ao coração neste culto. Continua, Senhor, a nos avivar, para que nós, com muita alegria, possamos dizer: eu creio, eu confio, eu obedeço, eu caminho com Deus. No nome de Jesus. Amém.
É a nossa oração ao Senhor neste momento. E o que estamos dizendo é: Senhor, nós estamos caminhando contigo, caminhando exatamente na senda, no caminho da santidade, sem a qual ninguém te pode ver. Nós vamos agora agradecer ao Senhor. Sendo este o terceiro domingo do mês, nós temos razões de sobra para agradecer a Deus. Então vamos agradecer, vamos nos consagrar, porque este é o momento de consagração, para que a santidade seja de fato o processo, a caminhada com Deus, não algo que acontece aqui, ali, acolá, não, é o tempo todo, o tempo todo. Senhor, muito obrigado, porque Tu tens sido o nosso socorro, Tu tens sido o nosso refúgio em tempos de angústia, em tempos de orações, pelo menos até agora, não respondidas, pelo menos da nossa expectativa. Tu tens sido o nosso Deus eterno e grandioso, diante das surpresas da vida. Tu tens sido Deus que tem sustentado as nossas mãos, fortalecendo-as, que tem fortalecido os nossos joelhos vacilantes. E quando nós, quantas vezes pensamos que não sobra nada de força em nós, de maneira misteriosa e miraculosa, nós somos levantados por Ti. Então, Senhor, muito obrigado, porque toda dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tu és este nosso Deus, o Deus que responde à nossa súplica de conformidade com a Tua vontade, para a Tua honra, para a Tua glória. E em momentos escolhidos por Ti, Tu excedes, o Deus que vai muito além do que nós estamos pedindo. Senhor, coloca dentro de cada um de nós toda a semente que foi plantada nesta manhã, em todos os momentos do culto, e que nós tenhamos a disposição de manter a nossa vontade submissa à Tua vontade, para continuarmos no caminho da santidade. E agora, irmãos, juntos nós vamos recitar a palavra do apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5. E eu vou dizê-la em frases e os irmãos irão repeti-la em uníssono e a seguir. Ora, que o Deus de paz nos santifique em todas as coisas, e que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Amém.